Que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:02, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos canais na internet e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe também fazendo perguntas aos nossos convidados, pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Hoje, sexta-feira, como de praxe, mais uma edição do Gente que Fala, numa parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, FERMESP. Os convidados de hoje, eu apresento a partir de agora, para você que nos vê pelas imagens das redes sociais. Aqui à minha esquerda, o primeiro-tenente Rogério Rodrigues. Ele faz parte do 17º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano, o 17º BPMM de Mogi das Cruzes. É o tenente Rogério, nome de guerra. Seja bem-vindo, tenente. Também conosco aqui à minha esquerda, o coronel Valmir Correia Leite. Ele é docente do programa de doutorado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nome de guerra, Coronel Correia. É isso? Isso. Seja bem-vindo. Boa tarde. Prazer. Tá mais uma vez aqui, Mauro. Vamos lá. E agora, aqui à minha direita, Coronel Almir Ribeiro, ex-comandante do 2º Batalhão de Choque do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Coronel Almir, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos convidados. É um prazer participar dessa banca. E também conosco, aqui à minha direita, o Coronel Gilberto Jorge Cury, é o nome de guerra Gilberto Cury. Ele é médico psiquiatra, presidente da Associação dos Oficiais de Saúde da Polícia Militar de São Paulo. Seja bem-vindo, Coronel Gilberto Cury. Obrigado pela oportunidade, espero estar colaborando com alguma informação de relevância aqui para todos. Obrigado. Sim, faremos um excelente programa, vamos falar dos trabalhos realizados pela Polícia Militar. Bom, falando primeiro do 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que completou 77 anos de atividades em janeiro deste ano, está mais para 78, né, do que para 77. Com sede em Mogi das Cruzes, o 17º BPMM nasceu na capital, em 1942, como companhia independente provisória, só passando a ocupar sua atual posição 8 anos depois, em 1950. Tenente Rogério, como é que surge o 17º? O que é companhia independente provisória? Que foi o status inicial do 17º? Boa tarde, então, Mauro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Ainda numa estrutura menor, foi criada a companhia independente com a área de circunscrição, né, com a competência daquilo que é todo o Alto Tietê hoje. Então, dos municípios a contar de Itaquaquecetuba até a divisa de Salesópolis, era o status, aí, a competência inicial, a área geográfica de responsabilidade da Companhia Independente, que depois veio a se tornar o 17º Batalhão. E a companhia, o batalhão, ele atua numa área de uma população, qual o tamanho dessa população? A gente tem, o 17º Batalhão compreende hoje 4 municípios, então, só fazendo a linha cronológica, Mauro, se me permite. Sim. Em 2005 foi criado o CPA-M12. O CPA-M12 tem como área de responsabilidade todo o Alto Tietê. Então pega desde Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Suzano, Mogi das Cruzes, Guararema, Salesópolis e Biritiba-Mirim. Então desses 8 municípios, 4 deles são de responsabilidade do 17º Batalhão, Mogi das Cruzes, Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis. Ali a gente tem uma população total de um pouco mais de 500 mil de habitantes, né? Mogi das Cruzes é a cidade mais representativa, com 445 é a estimativa do IBGE para o ano de 2019, e a nossa área em extensão territorial supera o da própria capital. Então, se você pensar que a capital tem pouco mais de 50 batalhões,
a gente, com um único batalhão, cobre a mesma extensão, não a mesma população, mas a mesma extensão, pensando que a capital tem 1.500, mais ou menos, quilômetros quadrados, a gente tem 1.725 quilômetros quadrados. Quais são os desafios, então, tenente, numa área importante como essa, não num tamanho populacional equivalente aqui a São Paulo, mas uma área bastante extensa, né? Sim. Conversávamos, né, anterior ao programa, uma das iniciativas que o batalhão adotou desde setembro do ano passado foi a implantação do SOP, Serviço de Orientação ao Público. Qual foi a nossa proposta? Então, a Polícia Militar, no intuito de melhor atender a população, terceirizou o serviço do Copom, do Centro de Operações da Polícia Militar, que os senhores tiveram também uma pauta com eles aí nessa semana, né? E aí, em razão disso, a gente otimizou o atendimento da população, melhorou o tempo de resposta, ou seja, o tempo que o cidadão permanece na linha aguardando para ser atendido e registrar a ocorrência dele, mas a contrapartida a gente aumentou o volume, aumentou o volume de chamados que a Polícia Militar recebe. E aí, na contrapartida, veio então o SOP. No que consiste o SOP? Uma vez que você ligou no 90 e registra a sua ocorrência, de acordo com a área geográfica que você registrou ela vai ser encaminhada para aquele local, e num primeiro momento o sargento, que é aquele que tem a responsabilidade pelo comandamento direto ali de uma fração de tropa, vai falar para quem ou para qual unidade de serviço essa ocorrência deve ser encaminhada, né? Em não sendo uma ocorrência puramente criminal, em sendo possível, o sargento determina então ao centro de operações que repasse essa ocorrência para o SOP. Para que você tenha uma ideia, hoje o batalhão atende uma média mensal de aproximadamente 7.140 ocorrências mês. E a gente tem um atendimento pelo SOP de aproximadamente 350 ocorrências semana. Dessas ocorrências que chegam ao SOP, menos de 17% delas geram o emprego da viatura. Com isso, o que a gente consegue? Manter a viatura fazendo policiamento preventivo e levando, então, uma maior sensação de segurança para a população. Quer dizer, a melhoria com a chegada do SOP, pelo que deu para entender, é um emprego menor das viaturas, uma das dos benefícios. O despacho, disso, né? O termo técnico que a gente usa é o despacho, né? É o menor número de despachos da viatura. Então, a viatura, quando ela sai para o serviço, a gente faz uma pré-análise. Ficou uma estratégia melhor para isso, ela permanece mais no policiamento preventivo e menos empregada no atendimento de ocorrências que não tem uma característica criminal. Quanto tempo de Polícia Militar, Tenente Rogério? 2005, 14 anos, né? Estou indo para 15 anos. Sempre no 17º? 4 anos de formação na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E aí, em 2008, fui classificado no 17º e, graças a Deus, tenho estado lá desde então. Você mora na região desses 4 municípios? Moro em Mogi das Cruzes, que é o município sede do batalhão. É importante morar no município onde fica a sede? Eu acho que você tem uma percepção melhor, você vive o dia a dia que a comunidade vive, né? O policial é também cidadão, né? Então, à medida em que você vive a mesma rotina que a população vive, você enfrenta os mesmos problemas que a população enfrenta, você tem uma empatia maior por tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Coronel Correia, bombeiro, isso? Engenheiro de segurança? Isso, na verdade, formação um pouco ampla, né? Eu sou engenheiro de segurança, engenheiro civil de formação, engenheiro de segurança, especialista em segurança pela PUC, né? Já que hoje em dia é interessante as pessoas receberem o rótulo de especialistas, muitos dos quais nunca tiveram nenhuma experiência, nem prática e às vezes nem acadêmica, e se rotulam especialista. Então, a formação é acadêmica, como a dos oficiais que estão aqui presentes, né? Como oficial, e depois essa parte da engenharia de segurança, com a especialização em segurança do trabalho e mais o título de especialista pela Pontifícia Universidade Católica também. Quanto tempo de PM, coronel? Então, foram 31 anos de serviço e exatamente divididos à metade nas funções do Corpo de Bombeiros e na atividade policial,
sobretudo na atividade policial, em unidades de choque e unidades... Mas o que aconteceu primeiro? Bombeiro primeiro, depois a atividade policial? Não, eu comecei todos nós começamos dentro da atividade policial, e depois a possibilidade da migração através de um curso de especialização específico, que é uma área de formação para o Corpo de Bombeiros. E em razão até da questão da formação acadêmica, tal, eu acabei também trabalhando bastante tempo na área de formação de oficiais, e ainda hoje trabalho no programa que nós chamamos de programa de doutorado, né, da instituição. Você dá aulas nesse programa de doutorado? Sim. E como é que é a sua turma? Como é que é o... Na verdade, essas turmas são sazonais, né? Não é como a formação, né? A formação, ela tem uma duração mais perene, né? Os cursos do programa de mestrado e doutorado são sazonais e, de acordo, então, com a demanda da instituição, ela abre concursos para os oficiais superiores, né, ou nível de capitão, ou majores e tenentes-coronéis, no caso do programa de doutorado, e aí ela tem um contingente preparado, né, habilitado para ocupar esses cargos de direção da instituição. E quanto tempo na Polícia Militar? 31 anos, 31 então, anos. desde o início da formação até o desligamento que aconteceu por volta de 4 ou 5 anos atrás. Estamos conversando aqui no programa Gente que Fala de hoje com os amigos da Polícia Militar. Antes da sequência aqui da conversa com os nossos oficiais, um recado da Prefeitura de São Paulo. Na cidade de São Paulo, toda criança importa. E não existe nada mais importante para o futuro delas do que uma boa educação desde a primeira infância. Por isso, a Prefeitura de São Paulo vem fazendo muitos investimentos na educação. Hoje, a rede municipal de ensino tem mais de 1 milhão de alunos, e nas creches são mais de 337 mil, e todas as crianças entre 4 e 6 anos têm atendimento garantido na educação infantil. É só fazer a matrícula. Também foram contratados 12 mil novos professores e mais de 2 mil estagiários. Só de novas escolas são 38, além de melhorias em outras 385 escolas. E como não dá para pensar em educação sem tecnologia, a Prefeitura de São Paulo fez o programa Escola Digital, que já distribuiu para as escolas mais de 16 mil notebooks e 583 impressoras 3D. Prefeitura de São Paulo. Bom, agora o Coronel Almir, ex-comandante do 2º Batalhão de Choque do 23º. Quanto tempo na polícia, Coronel? 35 anos. 5 de formação e 30 de efetivo exercício na atividade operacional. E ex-comandante do 2º Batalhão, como é que foi essa passagem pelo comando do 2º? O 2º Batalhão de Polícia de Choque, ele tem a missão de trabalhar com praças esportivas, junto aos campeonatos, primordialmente os de futebol. E eu servi no início da carreira, meu posto de tenente foi lá, de 82 até 86. Depois eu voltei em 2009 para comandar o batalhão como tenente-coronel. Então a gente tratava de prestar serviços de segurança ao público assistente dos esportos. Sim, e hoje qual a atividade, comandante? Passei para reserva por força de legislação, e então agora eu estou exercendo a advocacia. Eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança da OAB do Ipiranga. Como é que foi essa mudança de atividade? Olha, as coisas são correlatas, né? Correlatas, Sim. porque o princípio que rege as duas atividades é o princípio da legalidade. Claro. A polícia militar é um instrumento de direitos humanos, instrumento de toda a legalidade, de como que o Estado exerce o princípio da legalidade. Apenas agora, de uma maneira geral, público, né, na polícia. E agora a advocacia é o caso concreto, né? Bater as portas dos tribunais para a efetivação desse princípio de legalidade para o caso concreto. Coronel Gilberto Cury, médico psiquiatra, presidente da Associação dos Oficiais de Saúde na polícia. Quanto tempo de polícia militar, coronel?
28 anos e meio. Hum. Porque para entrar na função de médico da Polícia Militar, previamente a gente tem que fazer a formação como médico, são 6 anos, depois mais 3 anos para ser psiquiatra, para prestar o concurso na área de específica da medicina, e aí você depois desenvolver a atividade dentro da instituição. Bom, a medicina aconteceu antes da polícia. Sim, com certeza. Sim. E a residência para formação na especialidade também. Então, são os primeiros 9 anos para depois poder ter condições de prestar o concurso na área de especialidade. E esse interesse, você foi movido como, por conta da medicina, para atuar na Polícia Militar? Acho que tem um conjunto de fatores, desde da formação em casa. Meu pai foi médico do Exército na época da Segunda Guerra, guarneceu fronteiras do país na época, e o ritmo em casa era mais ou menos de uma forma regrada. Não era militar, mas era regrado. Os tempos eram outros, o mundo era outro, o ordenamento das coisas era diferente, e isso gerou uma identidade com a atividade dentro da Polícia Militar. A atividade médica, você também tem que ser regrado, senão as coisas não funcionam, né? Não pode, não inspira idoneidade, não inspira se você não levar a sério a profissão. Então juntou uma coisa com a outra, e aí foram esses 28 anos e meio dentro da instituição. Tenente Rogério, voltando a falar um pouquinho lá da região de Mogi das Cruzes, Exato. algo marcante na sua atuação lá, que você considere importante, que tenha ocorrido? Uma ocorrência? Ocorrências de repercussão, eu Sim. tive a felicidade de participar no último dia 12 de agosto da prisão de 2 indivíduos que tentaram praticar o roubo a um malote dentro do Mogi Shopping. 2 indivíduos funcionários da empresa contratada terceira, né, de segurança do shopping arquitetaram um roubo. Era segunda-feira, após Dia dos Pais, então um final de semana de bastante movimento no shopping. E eles, por serem funcionários do shopping, sabiam da movimentação e sabiam que os malotes da empresa que gerencia o estacionamento seriam movimentados para depósito somente na segunda-feira. Era por volta de umas 10 horas da manhã, quando o Centro de Operações recebeu o primeiro chamado, dando conta do roubo. E aí, nesse dia, eu estava, inclusive, cobrindo a folga de um colega, principalmente já não trabalho na rua há alguns meses, já venho exercendo a função de capitão, cobrindo o afastamento de alguns capitães, mas nessa data, especificamente, estava na rua. E aí a gente coordenou inicialmente o cerco ao shopping de Mogi das Cruzes. Para a fuga, os indivíduos fizeram o roubo de um outro veículo, uma BMW X1. Uma das primeiras viaturas que chegou no cerco conseguiu deparar com o veículo já abandonado, indicando então para nós onde possivelmente eles teriam fugido. E aí, com o apoio do helicóptero Águia e demais viaturas que estavam por ali, a gente foi tecendo um raciocínio, até que, em dado momento, a gente conseguiu localizar uma bolsa com pertences diversos, e dentro dessa bolsa tinha uma carteira com documento, que era de um dos autores. Esse indivíduo, a gente foi até a casa dele, foi um indivíduo com o qual eu tive a participação direta na prisão, e pedi para que as viaturas, determinei para que as viaturas permanecessem no cerco à área de mata onde inicialmente eles teriam se homiziado. Então o segundo indivíduo foi preso ao sair da área de mata, e esse outro a gente conseguiu detê-lo saindo da residência. Quando chegou na residência, ele contou justamente o contrário, que ele tinha sido vítima de um roubo, que teriam subtraído a mochila dele e tudo. Mas é uma ocorrência que, para uma cidade, eu não vou dizer que Mogi é uma cidade de interior, mas uma cidade quase interiorana, causaria um impacto bastante negativo na sociedade, tudo mais, cria aquela sensação de insegurança. E a gente teve a felicidade de conseguir, então, deter os indivíduos no último dia 12. Como é que essa ocorrência chegou até a polícia? 190. 190, Centro de Operações. Esse trabalho do SOP, que você destacou no início do programa, ele está facilitado por alguma mudança no 190 também? Isso. A alteração do 90 foi para o melhor atendimento da população. Diminuir o tempo de resposta para a população. Diminuir o tempo que o indivíduo permanece em linha
aguardando um atendimento. Isso não só em Mogi, para qualquer situação dentro do estado de São Paulo. Isso. Na verdade, toda a região metropolitana já sim, operando com empresa terceira. Todo o estado, eu prefiro não falar para não cometer algum equívoco. De toda a região metropolitana, isso, de toda a região metropolitana, está centralizado ali, próximo ao quartel do Comando Geral, ali na Luz. As ligações entram por ali e são redirecionadas, então, para a área respectiva. Uma empresa terceirizada que cuida do atendimento. É um contrato, isso. O que levou a essa melhoria de diminuição do tempo-resposta para o atendimento numa comparação quando não era empresa terceirizada? Qual foi o pulo do gato aí? A grande questão é know-how. Somos treinados e formados para sermos militares. Não somos atendentes de call center. Né? Então, à medida que você põe um policial militar para atender call center, ele vai atender, mas não é a formação precípua do policial. A empresa tem know-how nisso, treina funcionário para isso, e por força de contrato, ela tem um limite do quanto você pode aguardar na linha para ser atendido. Então, à medida em que aumenta o fluxo, ela tem que dimensionar isso e colocar mais posições de atendimento, de forma que a população não fique nunca prejudicada. Então, o êxito dessa ocorrência que você destacou, do shopping, está diretamente ligado à rapidez, ao tempo-resposta no atendimento. Exato. E a participação da população. Né? A não omissão da população é o que mais nos facilita. Então, à medida que o indivíduo se depara com uma condição, que ele vê que está fugindo da normalidade, e ele não se omite, porque infelizmente parcela da população, isso não me diz respeito, eu não estou envolvido com isso, e simplesmente vai embora. À medida que o indivíduo não se omite, e liga o 90 e chega a informação para nós com tempo de resposta baixo, aumenta a chance de que a polícia militar consiga fazer a detenção dos indivíduos. E aí, lembrando, a polícia militar está ali sempre para prender os indivíduos. O eventual confronto é a opção do marginal. Né? A gente viu recentemente o caso de Campinas e algumas outras ocorrências, mas a função precípua é fazer a detenção ali do indivíduo. Né? De Campinas, você está falando o caso recente lá da tentativa do roubo, ou do roubo, efetivamente, no aeroporto de Viracopos. Exato. Sim, que houve aquele também, confronto. Né, de novo, uma melhora no tempo de atendimento permite as viaturas se posicionarem adequadamente e permite frustrar a ação criminosa. Sim. As funções da Polícia Militar exigem do policial um grande preparo físico, também psíquico e emocional. Contudo, isso tem gerado graves desequilíbrios na qualidade de vida do profissional e, em muitos casos, o seu afastamento da corporação. Essa desintegração vem da sua rotina de estresse, da pressão social, na sobrecarga laboral e na própria cultura rigorosa na instituição. Coronel Gilberto Cury, desses 4, bom, claro que é uma somatória, né? A gente tem aqui o estresse, a pressão social, a sobrecarga, mas o que pesa mais nessa questão do desequilíbrio da qualidade de vida do profissional? Assim, todos esses fatores são realmente existentes, as proporções que eles ocorrem variam de indivíduo para indivíduo. Nós temos que entender que a incidência de doenças mentais entre policiais militares e a população civil, ela não é diferente. Não é diferente. Não, isso não. O que a gente percebe é que a incidência de fatores, não de doenças obrigatoriamente, que podem levar a uma instabilidade psíquica ou emocional do indivíduo, pelo tipo de atividade que a profissão exige, leva a um aumento nesse quesito, nesse particular, dentro desse tipo de profissional. Isso é fato. A sobrecarga e a conjunção desses fatores, mais os fatores que a gente encontra dentro das doenças na incidência no ser humano, entre a própria depressão, doença, e aí existe uma situação que deve ser bem diferenciada, depressão, doença, e o indivíduo que se deprime como apenas um sintoma. Nem todo mundo que tem depressão tem doença depressão. Esse equívoco, essa mistura acaba gerando uma confusão muito grande. Existem indivíduos que têm distúrbios na comunicação entre os neurônios, entre os neurotransmissores do cérebro que fazem a comunicação e funcionamento cerebral e podem ser levados a doenças desde uma esquizofrenia, uma psicose, uma depressão, doença, e aí realmente vão precisar de medicações e um tratamento psiquiátrico, medicamentoso,
muito a miúde ali, muito frequente, e indivíduos que vão ter as situações de estresse da profissão. Uma parcela desses indivíduos tem uma desestruturação familiar, por falta, às vezes, de valores um pouco mais sólidos na sua formação, ou por excessos de compromissos, alguns deles até com... que já estão numa segunda, uma terceira ou quarta família, e aí você vai ter que dividir o seu salário. Eu me lembro de um policial que ele era campeão, ele tinha já tido 10 uniões, e ele não tinha mais salário. Absolutamente era dividido em 10 o que ele tinha, e aí ele tinha que fazer um bico que não podia nem ser registrado para ele poder ter algum dinheiro e poder chegar na unidade e trabalhar. É uma situação, quer dizer, um indivíduo que precisa de 10 uniões, realmente ele tem alguma coisa de ordem emocional que ele não consegue se estruturar com nenhuma pessoa que possa ser complemento e ele poder compartilhar. E nessas situações, a situação de desespero é muito frequente. Eu, durante esses 28 anos e meio, creio que participei de pelo menos umas 4, talvez no máximo 5 ocorrências com policiais com arma na cabeça, em que entrei na operação para poder conseguir desqualificar aquela situação tão crítica para poder trazer o indivíduo para mim. 2 delas, inclusive, foram com o GAT. Eram suicidas? Sim, policiais militares que estavam em situação de desespero. Uma delas não era policial militar, essa foi uma ocorrência que ocorreu na Avenida Tiradentes. O sujeito chegou num ônibus do Rio de Janeiro e pegou uma pessoa, colocou como refém para matar esta pessoa, e fui chamado 3 horas da manhã, lá na Avenida Tiradentes, avenida bloqueada, até a negociação poder se resolver. Graças a Deus, em todas as ocorrências, foi sem ninguém se machucar. Mas o risco daquilo virar um desdobramento crítico, fatal, era muito grande, porque não podia só se matar, poderia às vezes matar alguém e depois se matar. Isso é um fato que em uma parcela dos suicidas ocorre. Ele às vezes mata e depois acaba se matando. É doutor, na verdade, estou falando aqui Coronel Gilberto Cury, Coronel Doutor Gilberto Cury, médico. Coronel Cury ou senão Doutor Cury. O pessoal me conhece como Doutor Cury, é mais fácil. Sim, e como é que tem sido o trabalho? A gente passou recentemente pelo Setembro Amarelo, que é um mês para chamar a atenção em relação a essa questão do suicídio, né? Sim. Como é que foi o trabalho na Polícia Militar para isso? Recentemente o Comando Geral fez uma semana de trabalho, uma conscientização dos comandos para que isso possa ser propalado e disseminado com a tropa e ter uma melhor formação, uma melhor percepção de identificar aquilo precocemente, né, aquele policial que está realmente fugindo de uma curva de comportamento esperado para poder ser acolhido. A instituição hoje tem uma estrutura no sentido da psicologia mais disseminada. Antigamente tinham só as unidades de saúde distribuídas ao longo da Grande São Paulo, interior e litoral. Agora, junto dessas unidades médicas, tem também unidades de atendimento psicológico, são mini-CAPs, né, Centros de Assistência Psicossocial, dentro da própria Polícia Militar. Isso tem ajudado de forma mais abrangente e mais precisa, porque boa parte desses indivíduos, volto a dizer, não tem doença mental, mas tem um sofrimento psíquico por uma carga emocional pesada. Você chamou atenção, Coronel Gilberto, essa questão da depressão. Acho que a gente usa muitas vezes indevidamente, fulano está triste hoje, fulano está deprimido, né? Então é uma forma equivocada de se dizer, porque a depressão é uma doença e não é possível que uma pessoa esteja deprimida com uma aparência, a partir de uma aparência a gente dizer que a pessoa está deprimida. Veja, tristeza e depressão, né? Quando a gente fala em depressão, tem um caráter mais doença. Quando a gente fala em tristeza, é um momento, uma situação muito particular. Eu entendo que quando uma tristeza se alonga de forma mais prolongada, mais crítica, mais intensa, isso pode acabar adquirindo um caráter de doença.
Mas a gente tem que lembrar que o indivíduo que, de vez em quando, por um motivo justo, por um motivo compreensível, se entristece com um fato real, proporcionalmente à intensidade do fato, isso faz esse indivíduo até amadurecer emocionalmente. Quem nunca entristeceu na vida não consegue até avaliar o que é a tristeza de quem sente isso. E isso é uma das situações que talvez os homens tenham mais dificuldade, às vezes, de entender do que as mulheres, porque as mulheres, pelo próprio ciclo menstrual, no período pré-menstrual, tendem a ficar deprimidas. E o marido ou o companheiro muitas vezes não consegue entender até isso. pela cultura machista, né? Eu não posso botar nada para fora, eu tenho que ser resistente e guardar comigo. E aí é que o caneco vai enchendo. Eu diria que isso, na época que eu era mais jovem, era uma verdade, mas graças a Deus isso mudou bastante. A sociedade mudou em relação não a esse padrão esperado do homem, mas até em relação às doenças mentais. Antigamente era vergonhoso ter alguém com doença, era muitas vezes escondido no fundo de casa, né? Então, hoje não, as pessoas falam mais livremente, os meios de esclarecimento são muito maiores, porém, o que existe, às vezes, é um excesso de gente falando sobre o assunto. O Coronel Correia Leite falou uma coisa importante, que pessoas não habilitadas acabam falando do tema e vendendo uma imagem completamente equivocada. Se vende uma ideia de uma coisa como se aquilo fosse absoluto. Toda moeda tem dois lados e tem que ser falado dos dois lados. Muito bem, estamos conversando hoje no programa Gente que Fala com os amigos oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós vamos para um intervalo, 12h33, até já. Sabe o que a Prefeitura de São Paulo está fazendo com mais de 250 serviços municipais? Descomplicando. O Descomplica SP é o programa que simplifica a vida de quem precisa de carteira de trabalho, bilhete único especial e até quem está buscando recolocação no mercado de trabalho. Já são 4 unidades do Descomplica SP, uma em cada região da cidade. E vem mais por aí. Prefeitura de São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na rádio Trianon AM 740, 12h33. Antes da sequência aqui da nossa conversa com os amigos oficiais da Polícia Militar, vamos falar agora de ensino. Chegou o Inova Educação. Professores e alunos lado a lado com novas matérias e atividades. Robótica, mídias digitais, economia criativa, projeto de vida, esportes, oficinas e muito mais. Acesse inova.educação.sp.gov.br e saiba mais. Professores motivados, alunos inspirados, pais integrados. É o Inova Educação. Transformação de hoje, inspiração para o amanhã. Governo do Estado de São Paulo, Estado de Respeito. O nosso próximo tema, agora aqui no programa Gente que Fala, a comissão parlamentar dedicada a analisar a reforma da Previdência para os integrantes das Forças Armadas aprovou agora na quarta-feira o texto base da medida que estipula regras diferenciadas para militares em relação à reforma aprovada para a sociedade civil. Entre as novas regras está o tempo mínimo de serviço, que subirá dos atuais 30 para 35 anos. E o outro ponto é o valor do benefício, que será igual ao do último salário, com reajustes iguais aos dos servidores ativos. Eu falei aqui no início os integrantes das Forças Armadas, mas vale para os policiais militares. Também a mesma regra aprovada, não é, Coronel Almir? Sim, as discussões no parlamento durante todo esse ano tratou de ser justo nessas regras previdenciárias dos policiais militares. E o caminho que foi trilhado e culminou na semana passada foi a aceitação do Estatuto de Defesa Social das Forças Armadas de regras que incluíam os militares dos estados, que são os policiais militares. Então, o parlamento aceitou, já tem essa aprovação, está aguardando aí o término dos trâmites, mas as regras de proteção social dos militares da União serão as mesmas aqui que os estados membros deverão observar na proteção previdenciária dos policiais militares. A gente está falando do que aconteceu na comissão, né? Foi aprovado, na verdade, o relatório do deputado Vinícius Carvalho. Agora vai para o plenário, tem a votação dos destaques, plenário da Câmara, não é isso? Isto
Essa parte eu acho que ela já passou por esses destaques. Os destaques não terão mais assuntos de polícia militar, são outros destaques. Essa questão me parece que já foi superada, ela vai seguir o trâmite, segundo a votação, depois Senado, depois a sanção. Ficou de acordo, coronel? Ficou, era um pleito de todos os policiais militares, essas regras de proteção ao último salário, por causa uma medida de justiça, né? A uma instituição que, ao ingressar nas fileiras, fazem juramento de sangue. Eu prometo defender a sociedade com o sacrifício da própria vida. E não seria justo com essa classe umas regras previdenciárias duras para quanto esse policial que tanto fez, que perdeu vida, que fica tetraplégico na defesa da sociedade, não tivesse uma proteção. É uma proteção mínima. Olha, você vai sair com o último salário que você percebia enquanto no serviço ativo. Foi justo, e mesmo assim, nós demos a nossa contribuição, para não falar que só foi benéfico, né? Foi aceito unanimemente, unisonamente, que de 30 nós vamos servir 35 anos agora, então aumentando o tempo de permanência nessa atividade. Agora, o valor do benefício será igual ao do último salário. Já é assim, né? Já é assim, mas as propostas que estavam no Congresso durante essas discussões era colocar na vala comum como o trabalhador do sistema geral. Quer dizer, houve uma batalha aí para se manter o que tem hoje. Para se manter, né? Isso. E com reajustes iguais aos dos servidores ativos, que também então, essa era a integralidade, né, o último salário, e a paridade para os ativos e inativos também existia muitas propostas, principalmente dos economistas, né, dos calculistas da Previdência, que isso geraria um déficit muito grande, já está deficitário, mas isso iria aumentar o rombo, então nós iríamos entrar no regime geral da Previdência. E o que aconteceu é que depois de muita batalha, de muita percepção dos parlamentares, isso se manteve, a integralidade e a paridade. E, diferentemente agora, então, vai somente aumentar o nosso tempo de contribuição, o nosso tempo de serviço ativo para 35 anos. Coronel Correa Leite, para falar do seu trabalho... Sim, sim. Só uma complementação ainda do que o Coronel Almeida falou. Eu posso estar equivocado, Mauro, mas, salvo engano, o trabalhador comum, o trabalhador brasileiro hoje, tem previsto em Constituição 17 direitos. Posso estar equivocado nesse número, mas, salvo engano, são 17 os direitos trabalhistas previstos na Constituição. Desses 17, nós, militares, fazemos jus a apenas 6 deles, que é o 13º, a férias, a licença gestante. Então, temos como direitos aproximadamente 1/3 daquilo que a população, em regra, recebe. Ou seja, não tem fundo de garantia, não tem uma série de outras... Então, por isso, do sistema, do regime, como uma compensação. E é assim que ele é visto no meio militar. Coronel Correa Leite, para falar um pouquinho, aproveitando a sua formação, você faz parte é docente do programa de doutorado da Polícia Militar, como é que está o interesse do policial militar pela educação para chegar a esses programas de doutorado dentro da instituição? Na verdade, Mauro, a questão da educação sempre foi um pilar muito forte dentro da instituição, em que pese boa parte dos especialistas criticarem informação e frequentemente se dirigirem ao policial de uma maneira geral, né, dependendo da formação, como mal preparados, né, é o que a gente mais ouve, mas a instituição ela tem uma vocação pelo trabalho de formação, né? Isso vem de há muito,
quase desde a criação da instituição, nós estivemos ligados a programas muito fortes na área de formação, de treinamento, de especialização. Fato é que o governo, à época, no início do século passado, trouxe ao país, trouxe a São Paulo especificamente, a formação do que se tinha de melhor dentro do meio militar, que foram as missões francesas que organizaram todo um instituto educacional de formação, de treinamento, e diferente de hoje, né, que se tem os Estados Unidos como o principal exército, o principal formador de militares no mundo, né, face aí também a tecnologia, a questão financeira, mas à época eram os franceses aí os protagonistas dessa área, e foi assim que foi tratado. Então, essa vocação pela boa formação, ela vem desde a época da criação da instituição, da corporação. E hoje não é diferente. A todo tempo se aperfeiçoam os programas de matéria, de unidades didáticas, de tal forma que a gente alcance realmente aquela ideia do homem como o ponto central da instituição, né? Aquele que, na verdade, é o patrimônio da instituição, e trabalhar com ele a formação. Não quero entrar na área do Dr. Cury, que é um grande especialista, mas trabalhar com ele a questão da formação do ponto de vista holístico mesmo, né? Então, nós temos aí um tripé que sustenta esse homem. A formação acadêmica, né, que é a parte mental, né, que você oferece a esse ser humano aí a condição de exercer a atividade policial. A questão da formação, da rigidez física para que ele possa cumprir a missão que ele está subordinado, né? A questão espiritual, né? A gente não pode deixar de tratar essa questão aí. Esta é a visão holística da formação do ser humano. O físico, né? Capacidade de ele executar as missões que estão afetas, o mental e o espiritual. Esse é o trabalho ideal de qualquer instituição que se preze trabalhar o homem desse ponto de vista macro, holístico, né? Vamos falar nessa formação, para que a gente consiga exercer a atividade da melhor maneira possível. Esse é o nosso, vamos dizer assim, é sempre o nosso desafio, né? A procura, como você falou, ela está ligada a essa questão e também atrelada à questão da ascensão da carreira. Então, primeiro nós temos a formação de entrada, tanto por soldado, que é a porta de entrada para ascensão às praças, das praças e dos oficiais no curso de formação de oficiais. Mas a ascensão depois, a carreira, todas dependem de algum tipo de especialização. Do soldado para o cabo, do cabo para o sargento, do oficial para ascender ao quadro de oficiais superiores, né? Majores, tenentes, coronéis e coronéis, e para a última instância da instituição, que é esse programa de doutorado, em que majores e tenentes coronéis se submetem aí a um concurso, se habilitam, fazem um período de apresentação de trabalhos científicos, né? Tem a parte de presencial das matérias, depois se habilitam aí as bancas examinadoras de seus trabalhos científicos, monográficos, para que então ele esteja apto ou pleitear o último posto da instituição. Coronel Correia, aproveitar que a sua experiência, a sua formação, a sua função como bombeiro, São Paulo está livre dos grandes incêndios, daqueles que nós vimos no começo dos anos 70, Andraus, Joelma,
mais para frente um pouquinho Grande Avenida, enfim. O que tem sido feito em termos de legislação, em termos de cumprimento de normas? Olha, na verdade, falar que livres ou nunca, eu acho que esse seria da nossa parte, além do exagero, né? Uma pretensão, eu diria até uma leviandade a gente falar isso aí. Nós caminhamos bastante. A legislação, a partir desses momentos aí citados, né, que são Andraus e Joelma aqui no estado, ele desencadeou, que até então nós tínhamos só o Código de Obras, ele desencadeou legislações específicas na área de segurança contra incêndio. Então, os nossos decretos de proteção contra incêndio e áreas de risco, eles vêm se aperfeiçoando, e nós temos muito recentemente uma revisão. O decreto é de 2018, mas a revisão das instruções técnicas, que na verdade normatizam todas as ações, elas são muito recentes, elas são agora do dia 6 de julho deste ano, de 2019, que é o decreto estadual 63.911, é o atual decreto, revisado, portanto, mas que ele vem periodicamente, então a gente tem acompanhado aí, ele não tem demorado mais do que 8, 10 anos para sofrer algum tipo de revisão. Essas revisões periódicas fazem com que a nossa legislação esteja alinhada com as mais modernas do mundo, né? Então eu falo o seguinte, eu não temo com relação às novas edificações, aquelas que são feitas hoje, porque elas são submetidas a uma série de fiscalizações até para que elas aconteçam, né? Então, mas é sempre temerária a questão das edificações existentes. A gente não tem visto casos de grandes incêndios, felizmente, mas temos visto casos de desabamento, e quando não, incêndio com desabamento, que foi Sim, porque é a questão estrutural, né? Que foi o caso da ocupação. Wilton, sim. Como é que está a cidade de São Paulo agora, a partir daquele episódio, de olho nessas questões? Ali foi um incêndio, tomou conta, o prédio acabou ruindo, e os outros casos que eu falei não são em São Paulo, mas o caso de Fortaleza, sim. de uma obra ali de reforma feita daquela forma que levou ao desmoronamento. Corremos o risco por aqui? Como eu falei, o risco existe, mas ele vem sido, ano a ano, minimizado. E aí é complicado falarmos do cenário nacional, porque, que me permitam, né, os nossos ouvintes, oriundos de outros estados, mas São Paulo realmente ele tem um papel de vanguarda nesse aspecto da legislação contra incêndio. Fato claro, porque nós influenciamos mais de 20 estados da federação através do nosso decreto. Muitos deles, inclusive, usam ipsis literis o que foi escrito aqui pelo Corpo de Bombeiros do Estado, o que não é nenhum demérito, porque da mesma forma que nós nos influenciamos... É um laboratório. Laboratório, e todo mundo defende isso aí. Não existe laboratório maior, isso até bombeiros de outros países que vêm nos visitar, eles falam isso aí, não existe um laboratório semelhante ao da cidade de São Paulo, né, pelo número de acontecimentos, pelo tamanho da população, e aí é normal que esses estados usem parte ou até integralmente a legislação que foi trabalhada aqui, porque quando foi feita o decreto em 2001, depois revisado em 2011, agora esse de 2018, nós mobilizamos uma quantidade muito grande de especialistas, de bombeiros à época, né? Eu participei agora recentemente dessa última revisão aí, através até concitado aí pelo um grupo de oficiais bombeiros e engenheiros, concitado aí pelo CREA. Nós trabalhamos muito, então bombeiros com potencial menor, efetivo menor, eles não têm às vezes nem gente para fazer esse tipo de trabalho e nem o laboratório que nós temos. Então é bem razoável que eles acabem usando essa nossa legislação. Pode falar. Ô Mauro, Correia, entendo sim esse aspecto, e eu vou classificar que essa sua resposta foi no campo preventivo. Uhum.
Você falou de toda a legislação, as exigências para os novos e também as exigências para os velhos, que os AVCBs aí que estão sendo exigidos. Mas e no lado da repressão? Você poderia completar sua resposta com reequipamento do Corpo de Bombeiro, tecnologia, novas formações dos grandes incêndios para cá? Também teve uma melhora. Hoje, o Corpo de Bombeiros está muito mais preparado para enfrentar aquilo que, eventualmente, ele não conseguiu prevenir, ok? Você concorda com isso? Então, aproveitando aí, já que nós estamos falando também sobre essa questão de formação e educação, a Escola Superior de Bombeiros hoje, ela é considerada um modelo, é a segunda maior escola do Hemisfério Sul. Nós estamos entre as 4 maiores escolas de bombeiros do planeta e temos pistas, né? Hoje a gente tem as pistas, nós temos lá um espaço que nós chamamos de Cidade do Fogo, nós temos prédios, torres, que foram construídas para o trabalho de combate a incêndio, para o exercício do homem em formação. Então, isso realmente trouxe uma evolução fantástica, a qualidade do bombeiro, e em especial aí fazer uma defesa do bombeiro de São Paulo, que é reconhecidamente aí o bombeiro melhor preparado. O que você chamou de pista, ou pistas são construções, edificações para a simulação desses eventos. Exatamente. Que simulam situações reais, né? Para as pessoas entenderem o que seria a pista. A pista pista de combate a incêndio, de comportamento de fogo e etc, etc. Sim. Também teve uma evolução em relação às brigadas de incêndio, bombeiros civis. Sim, também. Isso também está dentro do nosso decreto. A exigência das brigadas, dos planos de emergência, essa é a parte preventiva. E com relação à parte repressiva, que nós chamamos aí, a parte... tem 2 aspectos importantes. A partir desse último decreto, o bombeiro passou a ter o poder de polícia. Então, a capacidade nossa hoje de fiscalizar, não só quando provocado pelo proprietário de uma edificação, mas também aquela que gere, eventualmente, uma interdição a partir da constatação do bombeiro, do profissional, para áreas que são entendidas, áreas ou edificações que são entendidas de risco. Anteriormente isso era feito, mas de uma maneira indireta. Então, ou se oficiava o Ministério Público, ou as prefeituras, né, em cada município, a gente procurava, que é responsável pela ocupação do espaço público. Muito bem, hoje o programa Gente que Fala, recebendo os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós vamos para mais um intervalo rapidinho, voltamos em seguida, 12h54. Na cidade de São Paulo, toda criança importa. Por isso, a Prefeitura fez 38 novas escolas e diversas melhorias em outras 385. Mais de 16 mil notebooks e 583 impressoras 3D foram distribuídos para as escolas. Além de mais de 3 milhões de livros pelo programa Minha Biblioteca. Prefeitura de São Paulo. De volta com o programa Gente que Fala, aqui na Rádio Trianon 740 AM, com os oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Coronel Correia falava aqui a respeito do trabalho dos bombeiros, e aqui, enquanto a gente estava no intervalo, o Tenente Rogério acrescentou alguma coisa, bem rapidinho, para a gente já caminhar para o encerramento. Em que pese a qualidade já da nossa formação e aperfeiçoamento que a gente vem buscando nesse nível de formação, né, dos nossos policiais, sejam eles os soldados ou os oficiais, como um complemento, a Polícia Militar recentemente buscando a melhoria na qualidade do serviço prestado, conseguiu junto ao INSPER, que talvez uma das escolas de negócios mais bem reconhecidas aí de todo o Hemisfério Sul, um programa de bolsas, e eu falo porque tenho a felicidade de ser aluno bolsista do INSPER. Então, qual que é a preocupação institucional? De termos realmente, na ponta da linha, oficiais ou, enfim, policiais bem qualificados para uma correta, uma fiel execução do serviço que vai ser prestado à população. Tenente Rogério, aproveitando que você está com a palavra, para a gente já caminhar aqui para o final do programa, temos poucos minutos, sua mensagem final para a população de São Paulo. Eu queria
mais uma vez, agradecer pela oportunidade da Rádio Trianon de nos trazer para esse debate. E, se me permite, eu costumo sempre comentar com o pessoal a respeito do lixo. Você conhece, normalmente, o horário que o lixeiro passa na porta da sua casa. Você sabe se ele passa segunda, quarta e sexta, se ele passa terça e quinta, se ele passa de manhã ou de tarde. E isso faz com que você usufrua melhor do serviço público. Entende? À medida que você conhece como o serviço público funciona, você faz o melhor uso dele. E à medida em que os veículos de comunicação, como a Rádio Trianon e os órgãos de imprensa, trazem o debate e chamam o serviço público para esclarecer como as coisas funcionam para a população entendendo fará o melhor uso. Então, mais uma vez, deixar o meu agradecimento. Coronel Correia Leite, sua palavra final. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, a gente falar sobre assuntos pertinentes à nossa instituição e trazer essa mensagem para a população, como acabou de muito bem ser abordado pelo meu colega aqui, o jovem tenente, né, aspiração aí para a garotada. Eu queria só nessa palavra final parabenizar a nossa Associação dos Oficiais da Polícia Militar, a OPM, que ontem completou 88 anos, uma festa aí capitaneada pelo Coronel Chiari, o nosso presidente, né, digno aí de lembrança e registro. Queria deixar um grande abraço a todos esses oficiais que fazem da nossa representação e de todo, lá estavam representados todas as instituições, todos os representantes de cabos, soldados, sargentos, subtenentes, numa clara união da corporação, da instituição. Então, os nossos Obrigado. Parabéns também, em nome da equipe do programa Gente que Fala, da Rádio Trianon. Obrigado. Coronel Almir, sua palavra final. Também agradecendo aí a oportunidade, Mauro, lembrando sempre que a instituição policial militar está comprometida com a defesa da vida, da integridade física das pessoas e da defesa dos direitos humanos. Então, muito obrigado a todos. Coronel Gilberto Cury, palavra final. Bem, de qualquer forma, acho que agradecer realmente o convite, a participação, e agradecer também o esforço que a gente tem visto nos comandos da Polícia Militar, e não é diferente agora com o Coronel Salles. Como a minha área da saúde, eu sei que ele tem apoiado o máximo que pode, ele e o subcomandante, nesse sentido de apoiar e incentivar melhor equipar melhor, modernizar melhor o Hospital Militar e toda a área de saúde, porque nós temos um conjunto de saúde chamado médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários. E esse conjunto da área de saúde que traz as melhores condições para a saúde do policial militar, e com o apoio do comando, direcionando recursos para essa área, isso realmente tem sido possível de uma melhor qualidade. Quero agradecer a presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, o primeiro-tenente Rogério Rodrigues, o coronel Valmir Correia Leite, o coronel Almir Ribeiro e o coronel Gilberto Jorge Cury, todos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Obrigado pela presença, prestação de serviço, as informações ao nosso público. Hoje, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a Associação Fundo de Auxílio Mútuo dos Militares do Estado de São Paulo, a FAM, e a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na chefia técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana para todo mundo, até segunda-feira. Tchau, tchau.